Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nesta série de lições que estamos estudando nesse trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, nós já passamos pela lição de número 1, que trata do tema A Igreja diante do Espírito da Babilônia. Já passamos pela lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E lição 3, quando o perigo do ensino progressista, lição de número 3. E hoje, quando a criatura vale mais que o Criador. Seja bem-vindo à quarta lição desse trimestre e vamos refletir sobre esse tema tão importante. Quando é que a criatura vale mais do que o Criador? É possível? Ou quando a criatura pensa que vale mais do que o Criador? Ele impõe sobre si esse significado ou incorpora este falso sentimento, quando a criatura pensa que vale mais do que o Criador. Então, este é o nosso tema, seja muito bem-vindo e certamente esta lição vai nos agregar muitos valores para refletirmos sobre a fé cristã, sobre a maturidade cristã. A lição ela está composta de 3 capítulos e para cada um deles tem 3 objetivos. O primeiro é identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Quer dizer, não ser religioso e cultuar a criatura. Segundo, pensando no capítulo 2, o capítulo 1 da lição, ele trata do tema o desprezo à verdade, né? A lição de número, capítulo 2, a revolução do pensamento humano, que é compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E o capítulo 3 da lição, que é tipos de autoidolatria. Então, vamos conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Então, esta é a nossa lição, é um tema muito pertinente para o nosso contexto, para a nossa cultura, para este século. Acredito que esta lição ela veio como um farol no meio da escuridão. O nosso texto áureo nos diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Que nós podemos ver nesse texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, ele mostra que ele quer pregar o evangelho aos romanos, dos quais ele não tem vergonha, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio, porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá somente da fé. A partir do versículo 18 do capítulo 1, Paulo diz que Deus revela dos céus a sua ira. Assim como no Evangelho ele revela a sua justiça para os que creem, dos céus ele revela a sua ira sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando se troca a verdade pela injustiça. E o que os homens fazem? Porque o que de Deus se pode conhecer, que eles podem ter acesso para saber que Deus existe, é a sua criação. Deus se revela por meio da criação. Os atributos invisíveis de Deus são manifestos na sua criação. No entanto, os homens, tendo esse norte de Deus, esse sinal indicativo que ele existe, eles rejeitam e preferem devotar o seu coração, a sua vida,
a imagem humana, a deuses falsos do que é o Deus verdadeiro. E aí Paulo vai dizer que os homens, tendo o conhecimento de Deus por meio da criação, decidiram trocar isso por um falso conhecimento. E quando ele diz assim, eles, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, versículo 22. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Dizer, ao invés de adorar a Deus, eles transformaram o seu Deus numa imagem do homem ou de animais e começaram a venerar coisas corruptíveis e trocar a glória do Deus incorruptível que se revela na sua criação. E Paulo continua, diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seus próprios corações para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles, esses homens, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Há um grande perigo na humanidade. Há uma inversão de valores. Eles rejeitam adorar a Deus, rejeitam servir a Deus para servir a criatura. De adorar o Deus único e verdadeiro para adorar imagens corruptíveis. Os deuses que eles mesmos fabricaram. E qual a consequência de tudo isso? É que Deus vai entregar os homens às suas paixões, aos seus desejos infames, que os levará à sua própria condenação. Agora, por que os homens preferem produzir uma imagem de um Deus falso, corruptível, limitar Deus à concepção de uma imagem de um homem ou de um animal, de um quadrúpede, de um réptil? Porque eles querem um Deus que se adapte a eles. Eles querem um Deus que não fala, que não escuta, que não vê, que não faz nada diante das suas aberrações, das suas injustiças, dos seus pecados. Eles querem um Deus que eles possam manipular. Eles não querem um Deus que determine, que ordene, que seja Senhor, que seja soberano, que seja superior. Então eles trocam Deus único e verdadeiro por um Deus falso. Eles projetam um falso Deus para servi-lo no lugar do Deus verdadeiro, como um meio de escapar do juízo divino. Mas não vão escapar. Porque se só existe um Deus, e se Ele é Deus, todos terão que comparecer diante do seu tribunal. E aí é onde mora o perigo, que nós precisamos alertar o mundo e estarmos alertas de não incorrer neste perigo da idolatria, da autoidolatria ou da relativização da verdade. A verdade prática nos diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Quando o homem ele começa a forjar algum tipo de representação de Deus acima de Deus, isso revela a usurpação, o roubo da glória de Deus. É tentar roubar aquilo que é de Deus e ofertar a quem não pode ter. O que o Senhor nos diz pela boca do profeta Isaías, se você nos acompanha, aí o texto bíblico, profeta Isaías, veja o que diz, profeta Isaías, capítulo 48, versículo 11, 48 e 11. Por amor de mim, e por amor de mim é que eu faço isto, o Senhor está dizendo, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. A outra tradução diz, e nem o meu louvor às imagens de esculturas. Ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é único
e ele não entrega aquilo que é dele para ninguém. Então, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. E essa palavra vaidade é a palavra que é usada para aplicar aos ídolos, porque uma vaidade é algo que não tem sustentação, é algo transitório, passageiro, efêmero. A nossa introdução, ela nos diz assim, a lição é muito rica, sabe? A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus, a verdade de Deus, porque ele não se deixa tocar. A graça de Deus, ela vem e ela se revela para todos, mas uma vez que ele é banhado pela graça, ele é capacitado a responder o chamado divino, mas a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, isso só pode ser para quem ouviu, não endureçais os vossos corações. Então, a soberba e a insensatez do homem o mantém afastado das verdades de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, que é com a renascença, o humanismo, que gera o iluminismo, nós vamos ver isso na lição, no capítulo 2, de forma detalhada. O ser criado, o ser humano, passou a priorizar cada vez mais a criatura em auto-idolatria, ou seja, na própria veneração de si mesmo, a auto-idolatria. O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne, ou seja, a entrega à lassidão, a entrega ao excesso, a concupiscência, aos prazeres desordenados, colocar a raça humana em inimizade contra Deus. 2 Timóteo 3 e 4, o apóstolo Paulo deixa claro isso, veja só, isso foi até tema da lição anterior, a nossa leitura bíblica, veja, capítulo 3, versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tiago 4,4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então a lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, ou seja, o padrão, o parâmetro, o princípio, a base para se ver, enxergar e estar no mundo. O ser e o estar precisa ter um padrão, precisa ter um modelo, precisa ter uma norma. E quando Deus deixa de ser esse padrão, isso começa a se transformar em um problema para a humanidade. E é aqui onde mora o grande perigo. Quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. O desprezo à verdade, o primeiro capítulo. Você lembra que cada capítulo ele tem um objetivo. Logo, o objetivo deste capítulo é identificar as consequências da irreligiosidade, a não religiosidade e o culto à criatura. Então, temos esses dois aspectos. Então, a impiedade e a injustiça. A palavra impiedade, ela já tem o conceito de ser não religioso, que é irreligiosidade. E a palavra impiedade é acebeia. Embora você leia em português azebeia, porque só tem um S aí, o S entre vogais assume o som de si, mas em grego é acebeia, ele permanece doce em grego. Acebeia, do verbo sebomai, e precedido do alfa, ele se torna negativo. Então, se você tem sebeia, é o diferente do acebeia. Tira esse A da frente, fica sebeia. Se aí tem impiedade, seria piedade. Você fica só com essa palavra, piedade.
O piedoso é aquele que se curva, é aquele que se dobra, porque o verbo sebomai, ele tem a ideia de curvar-se, colocar a face no chão. Então, o piedoso é aquele que está curvado diante de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, dos projetos de Deus. E a sebeia, torna a palavra negativa, é a palavra impiedade, não piedoso, irreligioso, essa é a ideia. Então, a sebeia é irreligiosidade. Logo, o apóstolo Paulo diz assim, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, Romanos 1:18, que detém a verdade em injustiça. Ou seja, tanto o conceito de ser ímpio, não religioso, religioso aqui é na ideia de ser piedoso, é aquela pessoa que se curva diante de Deus, que venera Deus, que se curva diante dele pelo que ele é, pelo que ele faz. Mas aqui é diferente. Impiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse, ou seja, não se curvar perante Deus. Essa é a proposta da palavra asebeia. Não se curvar diante de Deus. Irreligiosidade, não religioso. Religião aqui no sentido de confissão verdadeira do verdadeiro Deus. Não é de qualquer religião, tá certo? Como uma instituição, uma denominação. E aqui onde mora o perigo, o Salmo 36:1 nos diz assim, Salmo 36, versículo 1, o salmista, ele traz esse alerta, dizendo assim, há no coração do ímpio, que é o impiedoso, que pratica a impiedade, a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Dizer, o ímpio, ele não teme a Deus. Ele não considera. A ideia de asebeia de irreligiosidade é de não temor a Deus, de não se curvar. É bom entender essa palavra asebeia sempre na ideia de curvar-se, prostrar-se, porque essa é a proposta da palavra sebomai, do verbo sebomai, é jogar a cara no chão, é isso mesmo, como uma pessoa que é levada à sala de um rei, quando ele chega lá, que ele vê o rei no trono, ele joga a cara dele no chão e não se levanta, abre os braços, até que receba a ordem. Então, é a expressão que essa palavra traz. A outra palavra aqui é já o vocábulo injustiça, porque Paulo diz, e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eles vivem na injustiça e transformam a verdade em injustiça. É a palavra adikia. O verbo dikaiô, que é o verbo justificar, eu justifico, e a palavra dike, que quer dizer justiça, dike é justiça, e dikaiosine, você vai ter o substantivo, você vai ter o adjetivo, aí você tem aqui injustiça, adikia, dike, justiça, e adikia, injustiça. A palavra é precedida com a, que a palavra substitui o alfa em grego, torna ela negativa. Injustiça, adikia. Então, eles transformam o irreligioso, o ímpio, ele transforma a verdade em injustiça. Veja só. Sem retidão, que é a palavra de que quer dizer reto, correto, andar, é como uma linha perfeita, sabe? Sair da retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo, quer dizer, romper com o padrão exigido por Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala dessa injustiça dos homens. Ele fala da grande profanação que havia ali, cita Ló, que estava em Sodoma, vivendo diante de tanta impiedade e injustiça. Vai falar dos anjos que se tornaram ímpios, e diz assim no capítulo 2, versículo 15,
abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. É dizer, os homens de Israel foram influenciados pela doutrina de Balaão e deixaram o reto caminho do Senhor, ser o caminho da justiça, para seguir o caminho da injustiça, proposto por Balaão pela sedução do erotismo das mulheres. E aí passaram um culto de idolatria a Baal Peor, um culto de prostituição. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, tanto a irreligiosidade, a assebeia, quanto a diquia, que é a injustiça, que isso leva à idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral. É tudo isso que está ligado a essa palavra. Veja só, essa situação geral da humanidade não regenerada, idolatria, culto à criatura, perversidade e depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem desprezar a verdade divina. É o que Romanos 1, 19 e 20 nos diz. Eles estão desprezando a verdade divina. E é um ato deliberado do ser humano. Veja só, eles receberam a oportunidade de conhecer Deus, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente, não é obscuro, é claramente, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, não podem se desculpar diante de Deus. Então, as tais ações da recusa do homem em glorificar o Criador, que chama para a sua própria condenação. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza, o que é essa revelação geral? Você vê aqui, a revelação geral ou revelação natural, como se chama. É como Deus se dá a conhecer por meio da sua criação. Há três maneiras de Deus se revelar. É por meio da criação, que a criação revela a glória de Deus e revela que existe um Criador por trás, que não existe nada criado que não tenha um Criador. Então a criação exige um Criador. E isso se chama revelação natural, ou seja, por meio da natureza. Ou revelação geral, porque é toda a criação anuncia a glória de Deus. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as grandezas do seu poder. Essa revelação natural. Depois, a revelação especial, que é por meio da escrita. Deus entrega a sua lei a Israel, o texto escrito, a revelação especial. E, por último, a revelação pessoal de Deus, que é na pessoa do Filho. Então, Deus se revela por meio da criação, por meio do texto escrito e se revela por meio do Filho, quando ele encarna em Jesus. E Paulo trata dessas três revelações, Romanos 1, Romanos 2 e Romanos 3. Em Romanos 1 nós temos a revelação natural por meio da criação, Romanos 2 por meio das Escrituras, e Romanos 3 por meio de Jesus. Né? E o texto diz, eles tiveram esse conhecimento da revelação geral de Deus, no entanto, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira do homem. Veja só, verdade de Deus, mentira do homem. É o que dá, o que acontece quando o ser humano ele deixa de atentar e se submeter a Deus. Quando o seu coração se torna ímpio, ele não se curva diante de Deus. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a serpente disse, vocês serão semelhantes a Deus. A sedução
o engano. E esse engano da serpente, até hoje, Paulo disse: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam enganados também. Veja só, 3 e 5. Porque Deus sabe, disse a serpente, que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente vem com engodo, com engano, propondo que o homem será um Deus, que o homem será divino. E é nesse engano que muitos têm entrado, por causa das especulações pretensiosas de seu coração, de sua auto-idolatria. Tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Veja como isso é sério. Tornam-se inúteis. Eles se tornam vazios, eles perdem o sentido. E Romanos 1, 21 diz: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos, inúteis em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É isso que a palavra de Deus nos diz. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta o quê? A idolatria e a perversão moral. A lista que Paulo faz de Romanos 1, 22 até o 25 é de uma perversão sem limites. Muitas vezes esse texto tem sido lido só para contemplar um aspecto que é a entrega de pessoas do mesmo sexo umas às outras, e mudando os princípios naturais, a busca pelo processo antinatural. Mas a lista de Paulo ela é extensa, ela vai até o versículo 32. E esses elementos fazem parte da lista dos vícios pecaminosos que a natureza humana revela. Não é apenas esse pecado que traz a condenação e a ira de Deus sobre a humanidade. São todos os pecados que estão em Romanos de 1 a 32. E a lista ela é muito extensa. Por isso que precisamos ter cuidado, estarmos alerta, para que não venhamos condenar alguém por um pecado e cair no outro, como se estivéssemos livres porque não estamos praticando aquele tipo de pecado. E às vezes as pessoas acham que só uma coisa é pecado, mas tudo aquilo que contraria a vontade de Deus é pecado. Então, o culto à criatura, se você tem desprezo à verdade, a impiedade e injustiça, irreligiosidade e injustiça, você tem insensatez humana, que trocou essa revelação. Deus se dá a conhecer por meio da criação e ele rejeita a revelação geral, natural. Pega a verdade de Deus, transforma em mentira humana. Que falta agora? Um caminho para o culto à criatura. Ou seja, alguém precisa ser adorado, um objeto precisa ser adorado. Por isso que até o conceito de ateu, ele é ateu, mas ele é um religioso, que ateísmo é religião. Porque ele deixa de crer em Deus para crer na ciência, ele deixa de crer em Deus para crer no progresso humano, ele deixa de crer em Deus para crer na própria criatura, na força humana, na capacidade humana. Ele precisa ter algo do qual ele invista a sua vida e aí se torna criatura humana. Então, o culto à criatura. E esse culto à criatura caiu num estado de depravação total, em que a religião agora se tornou um culto à criatura e não mais ao Criador. Toda a produção para o bem-estar, porque a ciência é um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade, porque Deus é o ser que cria, que projeta, é um ser perfeito, e ele colocou a sua imagem no homem, então ele deu razão ao homem para que ele usasse e produzisse conhecimento, ciência, assim como ele faz, porque ele é a fonte de todo conhecimento. Então a ciência não deve ser vista como algo perverso, como algo ruim. Não, a ciência é uma bênção, é um dom de Deus para a humanidade, e ela está sempre, deve ser voltada sempre para o bem-estar social do homem e glorificar a Deus,
que está trazendo esse conhecimento para a humanidade. Então, a ciência, ela passou agora a focar somente na matéria, no lugar de Deus. Ao invés de reconhecer que Deus está dando essa fonte, como acontecia na Idade Média, eles trocaram e não existe mais Deus, só existe a matéria. Então, quando criou o método científico, começou a romper ciência e religião. O conhecimento que vale não é mais o teológico, porque esse é transcendente, esse é espiritual. O conhecimento que vale é o conhecimento científico, porque ele é experimentado e ele é comprovado. Ele é objetivo, o outro é subjetivo. Logo, o que vai contar agora é a matéria. Isso surgiram, então, novas correntes de pensamentos e ideias, onde o mundo é apenas matéria, não tem nada de transcendente sobre ele. E para justificar isso, para tirar Deus desse processo, rompendo com a visão teológica que diz que Deus é o Criador, com o Gênesis que diz que Deus criou tudo, a ciência teve que arranjar uma resposta. Aí vem o evolucionismo, que do nada, o universo surge do nada, e havia um engano de Aristóteles que o universo era eterno, e de repente vê um Big Bang, uma sopa cósmica se transforma, começa a unir os elementos, aleatoriamente, casualmente, circunstancialmente, acidentalmente, e gera o planeta, vai gerando vida, e essa vida vai evoluindo aos poucos, e chegou aonde estamos. Quer dizer, mas tudo matéria, não tem um pontapé, um ponto inicial que tem um ser divino que empurre tudo para frente. Não existe na ciência. Então, a matéria no lugar de Deus. Isso é a visão materialista da ciência. Ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira, como são chamados, todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, entre eles a impureza sexual, a degradação do próprio corpo, conforme Romanos 1:24. E aqui o texto bíblico ratifica, confirma a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Deus está indignado, Ele é Senhor e é Criador. Ele está vindicando os seus direitos sobre a sua criação, seu direito de Criador, de propriedade exclusiva do Criador, os direitos autorais. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus, sua natureza caída, troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja que inversão total, que troca, que substituição que os homens passaram a fazer. E tudo isso está aqui, ó, Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Essa é a atitude do ser humano, rasgar, como você vê aqui, ó, rasgar todos os princípios divinos, toda a forma de ver a partir de Deus, para incorporar uma visão totalmente materialista, negando ao Criador. Então, uma ciência, uma religião que cultua a criatura e não o Criador. Uma ciência que só foca na matéria e não no transcendente, e não no divino. Uma cultura em que se foca no artista, no atleta, no político, no líder, onde se torna objeto de idolatria. E o mundo todo grita fanaticamente. E Deus não aceita idolatria. Por isso que até mesmo quando o seu povo ele cai na armadilha da idolatria por questões políticas, então Deus coloca por terra toda e qualquer pretensão humana do desvio em relação à sua pessoa.
Até quando Deus se utiliza de alguém que beneficia o seu povo, que eles passam a idolatrar, então Deus derruba para que o seu povo não caia nesse pecado maldito. A revolução do pensamento humano. A revolução do pensamento humano. O pensamento humano, ele sofreu uma grande revolução. Isso a partir de que, se você olhar aqui, ó, a humanidade ela está dividida historicamente. Isso é apenas uma questão didática para ler a divisão da história, tá certo? Não é uma coisa engessada, uma camisa de força. Nós temos a pré-história, que é contabilizada de 4.000 anos antes de Cristo, sem saber quando começou mesmo, sem um padrão de início, a pré-história. E isso se daria até 4.000 anos antes de Cristo, o período em que os homens começam a registrar nas cavernas, como tem a caverna de Lascaux na França, entre outros, temos aqui no Brasil. Seus primeiros registros na linguagem pictográfica, né? Aí vem a Idade Antiga, 4.000 antes de Cristo, quando começa o desenvolvimento da cultura no berço mesopotâmico, e a 476 depois de Cristo. A Idade Antiga ela se divide em alguns períodos. O período que começa da idade da pré-história, que seria o período que o homem não tinha escrita ainda, até o período da escrita cuneiforme, hieroglífica, e depois de cerca de 1500 a.C., o alfabeto fenício. Então, isso seria a Idade Antiga, que está dividida em período pré-clássico, que é o período mesopotâmico, Império Egípcio, Assírio, e depois o período clássico, que é o período do Império Greco-Macedônico, o Império Grego de Alexandre o Grande, e depois o Império Romano, que vai cair em 476. O Império Romano vai tombar e dando origem à Idade Média, a Idade do Meio. Por isso a Idade Média começa em 476 depois de Cristo até 1453. Olha aqui. Esse período aqui, ele é marcante porque a Idade Média é o que se chama aqui o final da Idade Média, o início da Idade Moderna, de renascentismo, o final da Idade Média, tá certo? O renascentismo para dar origem à Idade Moderna, com a tomada de Constantinopla, 1453, até 1989, que seria o período de dar início à Idade Pós-Moderna. Embora seja duvidosa essa data, 1989. O que foi que aconteceu em 1989? A queda do Muro de Berlim, o fim de um sistema político ideológico que não satisfez aquela sociedade, aquele povo, que se achava que aquela ideologia política iria resolver o problema das pessoas, traria solução e seria um modelo para o mundo, mas fracassou, se tornou um sistema de opressão e eles tiveram que derrubar o muro, como dizendo, não suportamos mais isso aqui. Então alguns veem como Jean-François Lyotard, um sociólogo francês, que esse seria o pontapé do início da Idade Pós-Moderna. Para outros, a Idade Pós-Moderna tem origem nos anos 60, no mundo pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Então o mundo entrou em choque, em descrenças, em crise de esperança, em todas as áreas, e aí começou novas buscas. Seria então o início da Idade Pós-Moderna. Mas vamos lá. O nosso capítulo 2, ele tem o seguinte objetivo, capítulo 2. Compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. Esse é o objetivo desse capítulo. Está dividido em 3 tópicos: renascentismo, humanismo e iluminismo e pós-modernismo. O que significa que nesse momento agora, nós vamos estar falando de renascentismo, que é o final da Idade Média,
e o início da Idade Moderna para chegar na pós-moderna. Veja que esses três momentos aqui é o que divide essa lição, tá certo? O renascentismo é um movimento que vai acontecer na Europa e isso vai revolucionar. Então, a Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Por que renascimento? O homem renasce, nascer de novo. Está vendo essa palavra? Nascer de novo. Renascimento, renascentismo. O renascentismo é um movimento que busca a cultura clássica justamente no retorno aos textos clássicos do período do Império Romano, do período greco-macedônico, da cultura clássica. É um retorno à cultura clássica. A Igreja Católica ela se encheu de mosteiros, de formas de pensar, inaugurou as faculdades, mas eles estavam limitando a forma de compreender o mundo e as coisas. E com a tomada de Constantinopla pelos turcos, então muitos monges pegaram os pergaminhos que estavam em Constantinopla, os textos gregos de Aristóteles e pensadores gregos, e levaram para a Itália. Isso, começaram a ler esses textos e começou uma busca pelo texto clássico, principalmente a filosofia de Aristóteles. Se você já assistiu ou leu o filme de Humberto Eco, O Nome da Rosa, você sabe que ele trata desse período em que há um mosteiro que muita gente morre envenenada, que vão ler o livro e vão lamber a ponta do dedo, molhar para poder puxar as páginas que são grossas. Nisso, na ponta do livro existe veneno, é o que leva à morte de alguns monges. E nesse filme ele retrata justamente da grande crise que existe, porque um livro de Aristóteles está dentro do mosteiro e os monges beneditinos e o outro grupo de monges, esqueci agora o nome, eles estão em conflito, que eles não aceitam o riso. E um grupo de monges aceita que o riso é normal e o outro não aceita, é profano, é pecado rir. E eles têm um livro de Aristóteles que defende o riso, e é esse livro que está gerando a morte. Era o fechamento, então já havia uma classe aberta e uma classe fechada ali, Nome da Rosa. E nesse momento aqui é interessante porque os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Essa busca pela literatura clássica começa uma ruptura com a religiosa. Durante esse período que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos, em 1453, até 1789, que é o período da Revolução Francesa, que daria origem então à Idade Contemporânea, 1789, ó, esse período aqui. A visão teocêntrica, que é a visão em que Deus é o centro, o teocentrismo, essa visão teocêntrica será alterada por uma visão antropocêntrica, o teocentrismo pelo antropocentrismo, tá vendo? Essa proposta aqui, ela sofre uma alteração de imediato. Se Deus é o centro de tudo, toda a produção cultural, toda a forma de ver o mundo, de ler as coisas, a ciência, se você voltar para estudar a cultura e a arte antiga, verá que todas as obras de arte, esculturas, pinturas, todos tinham temas bíblicos ligados a Deus, criação, a alguma pessoa do Antigo Testamento, os personagens, as histórias. Mas agora haverá uma ruptura com essa forma de pensamento. E aquela visão que era Deus como centro, teocêntrica, agora torna-se antropocêntrica. O homem se torna o centro de todas as coisas.
E o grande símbolo que representa isso nesse momento é o resgate que Leonardo da Vinci faz do homem vitruviano. Por que homem vitruviano? Em 1490, Leonardo da Vinci, o grande pintor renascentista, ele conseguiu resgatar o homem de Vitrúvio. Marcos Vitruvius foi um arquiteto que eu acho que é do quarto século, ele produziu 10 obras sobre arquitetura, escaparam alguns fragmentos. E ele, fundamentado numa filosofia, ele defendeu que no corpo humano estavam todos os padrões de medidas para todas as coisas. Partindo do umbigo do ser humano para a cabeça, a mesma medida estava para baixo, para os lados, e você encontraria todas as medidas no ser humano, de sorte que isso é estudado cada parte do olho, do nariz, da boca, com padrões de medidas iguais. Então esse homem, ele cabe agora para Vitrúvio. O homem era o padrão de medida, ele cabia dentro de um quadrado perfeito. O homem cabe, ó, veja o quadrado aqui, tá certo? O homem está dentro do quadrado. O homem estaria dentro de uma circunferência. Se abrir os braços dele, olha, tá vendo? Ele cabe, e as pernas dentro da circunferência. E Vitrúvius que lançou essa ideia, Marcos Vitruvius. E se perdeu esse homem vitruviano. Leonardo da Vinci pegou os textos e conseguiu redesenhar o homem vitruviano. Colocou o homem no centro do círculo, no centro do quadrado, e o homem se tornou o padrão de medida de todas as coisas. Então o homem se torna a medida de todas as coisas, tudo que vai se fazer se busca no próprio corpo humano. E o homem vitruviano se tornou um símbolo do renascimento, do movimento renascentista. É o que melhor representa até hoje, é o homem vitruviano. Isso começa então um processo de secularização da cultura, ou seja, tornar a cultura secular, tudo a partir da matéria, da racionalidade, da visão humana, não mais uma cultura que é permeada pela espiritualidade. Foi Deus que fez, foi Deus que deu, foi Deus. Assim como nós falamos, tudo vem de Deus. Essa cosmovisão, ela é teocêntrica. Essa cosmovisão antropocêntrica, não. Foi o homem que fez, foi o homem que criou. O homem é bom, o homem é 10, o homem é o melhor. Então, essa visão se foca no ser humano somente. Ela não tem espaço para Deus. Deus é coisa de religiosos. E isso é o que se prega nessa visão. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, usar o óculos de Deus para ver o mundo e entender que, olhando e dizer como Deus é tremendo, como Ele é bom, como Ele fez tudo perfeito, os homens passam a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. O homem é demais, o homem é muito bom, o homem... Então, muda-se as lentes de leituras do mundo. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura. Esse processo de secularização da cultura, tá certo? Que passa a dominar agora a visão de mundo. E quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo, veja que Jesus ressuscitou, eles disseram que viram o Senhor, e Tomé disse, a menos que eu veja e coloque a mão no lugar dos pregos, eu não creio. Tomé, ele tinha uma visão secular, racionalista, uma visão somente positivista, cientificista. A menos que eu veja o lugar dos pregos e toque as minhas mãos, que eu tenha uma experiência objetiva, eu não acredito que o mestre ressuscitou. É impossível que alguém volte dos mortos à vida. Mesmo que Tomé tenha andado com Cristo, tenha visto ele ressuscitar Lázaro de 4 dias, o filho da viúva de Naim, se não viu, mas ficou sabendo. Mas ele não acredita na ressurreição de Cristo. Essa é uma visão muito clara do que é o secularismo diante do teocentrismo e o antropocentrismo.
o ponto de vista só na perspectiva humana, o ponto de vista só na perspectiva divina. Secularização da cultura. Só conheço aquilo que eu provo. E só pode ser provado aquilo que é objetivo, que é matéria. Então, o que é espiritual não pode ser provado. Então, não é verdade. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Então, agora vamos ver o humanismo. Porque toda a produção de literaturas agora é fazendo críticas à religião. Basta ler o livro A Utopia, de Thomas Moros, que você verá as críticas que ele faz ao cristianismo, por conta da Igreja Católica, por conta do protestantismo que emergiu na Europa. Então ele cria um país utópico, que dá base para um novo socialismo e serviu de base para Karl Marx escrever a sua utopia. O humanismo, o retorno ao clássico, à história antiga, né? Que é o que está aqui, a Idade Antiga, que tem o período da literatura, o pré-clássico, o Império Egípcio, Assírio e Babilônico, e o clássico, que é Império Romano e Império Grego, a cultura grega e a cultura romana. Então, o retorno ao clássico da história antiga. Essa é a busca do humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XIV. Por que a Itália? Porque a cidade de Constantinopla foi tomada e os monges fugiram para lá, levando os pergaminhos em gregos para a Itália. Os humanistas, para esse movimento humanista, a ética, a moral dependem do homem. Como é que o homem deve se comportar e ver e entender o mundo? Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Aquela visão que era teocêntrica, se tornou antropocêntrica, era chamada de teonomia, a prática. Theos, Deus, nomia, lei. Agora ela passou para uma heteronomia, a lei do outro, no sentido horizontal. Heteros, outro, diferente. Nomia, lei, a lei do outro. E hoje, na pós-modernidade, ela caminha para uma autonomia, sua própria lei. Cada um constrói a sua lei. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Olha, a valorização dos direitos humanos foi um dos pontos humanistas. Os protestantes, João Calvino, John Hussey, Zwinglio, eram humanistas, eles eram voltados para a cultura, a literatura da época, influenciado pelo grande humanista Erasmo de Roterdã, muitos deles. Porém, eles incorporaram a visão transcendental espiritual. Mas os demais, eles começam a romper com a literatura sagrada a partir desse momento. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Porém, a Bíblia já defende os direitos humanos há muito tempo. O direito humano ele é preservado e garantido na Constituição Divina. Conforme Deuteronômio 6, de 1 a 9, Deus defende o direito do ser humano, da criança, do adulto, do ancião, do velho. É bem interessante como os direitos são preservados. Se você ler conosco, olha, Deuteronômio 6, do 1 em diante, você perceberá que o nosso Deus não é injusto, nem o seu projeto para a humanidade. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Nessa terra vocês devem praticar isso. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, Israel. Atenta em o cumprires para que te suceda
bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus a teus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Então, o direito humano, ele é de liberdade e igualdade, é garantido nas Escrituras, como ensina a igualdade de classes, social e de gêneros. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz: não há macho nem fêmea, não há nem senhor nem escravo, todos se tornam um em Cristo Jesus. Quer dizer, acabam-se as barreiras sociais, de gênero, de tudo aqui, ó. Quando Paulo nos traz esse mandamento: dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a Escritura, ela tem uma visão importante para o viver cristão, padrão. Iluminismo e pós-modernismo. A sociedade, ela entra num processo que o iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Você tem o renascentismo, gerou o humanismo gerou o iluminismo caminhou para o pós-modernismo. Veja que é um progresso assim, né? Você está no final da Idade Média, o início da Idade Moderna e caminha para a Idade Pós-Moderna. A lição também estruturada, a sequência. Seus adeptos rejeitaram a tradição, buscavam resposta na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. A igreja não era mais uma instituição necessária, mas dispensável. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida são duas formas de dizer, de intitular isso aí, depende do sociólogo, né? Surge a partir da metade do século XX, ou seja, por volta da década de 60, o mundo pós-guerra mundial. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Ou seja, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, defende a modernidade líquida, não é mais sólida, ela está líquida. Deixou aquilo que era estável, aquilo que era seguro, deixou de ser para ser líquida, ela escorre, ela se esvai, ela deixou de ser segura para a humanidade. E isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Quer dizer, a busca pelo prazer e a auto-idolatria, que é o capítulo seguinte. Tipo de auto-idolatria. Veja que foto interessante essa aqui. Isso aqui é o retrato da nossa cultura. Não há um lugar que não estejamos, que tenha seres humanos, que não chegamos a ver essa cena. Ela faz parte do cotidiano. Isso é dentro do culto, da igreja. Você pode ver que o irmão está no púlpito e ele se levanta, pega o seu celular, começa a filmar, começa a fotografar na hora do culto. Outro de dentro do espaço, onde está, ele está emitindo informações, está fotografando e de imediato já manda para as redes sociais. Quer dizer, ele está ali para adorar a Deus, mas
É como diz, dê licença, Deus, eu preciso me projetar para o mundo, para que outros me curtam nessa hora também, né? Parece que é algo assim. E aí ele tira a sua própria foto. Isso chama selfie. Selfie. Selfie somente S. Se você tem a palavra selfie, S-E-F, selfie quer dizer si. Selfie, adiciona um I e um E no final. Selfie significa si mesmo. Quando você se volta para si mesmo. E aí, antigamente você queria tirar uma foto, dependia de alguém. Tira essa foto para mim. Agora não, você faz a selfie. É o si mesmo. Você vai para selfie service. Você serve a si mesmo no restaurante. Hoje você tem restaurantes que não tem funcionário. Você só vai apertar botão. Um funcionário que tem, ele está lá dentro da cozinha esperando o seu pedido. Você aperta tudo e assim mesmo você se serve. Você vai lá, você paga, e chega no balcão para você o produto. Então, a idolatria da autoimagem. Tudo que se coloca no lugar de Deus. Nesse capítulo 3, nós temos o seguinte objetivo: conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Esse é o objetivo desse capítulo. Tipos de autoidolatria. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Quer dizer, você substitui Deus por outra coisa. Deus proibiu no Decálogo, nos 10 mandamentos, que não se teria outro Deus além dele. Enquanto o homem buscava produzir um Deus fora de si, um objeto para adorar, é uma coisa. Mas quando ele se volta para si, que ele se torna o próprio objeto de veneração e de adoração. Então, não farás para ti, ou não farás de ti a imagem que se deve adorar. Não se farás de ti. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus na carta aos Hebreus 1, 2 e 3, ele é a expressão exata do ser de Deus. O narcisismo, a cultura de Narciso, narcisismo. Narciso, que deu origem à planta narciso. Narciso é uma planta aquática, que está na água, que tem as raízes profundas. Narciso, segundo um mito grego, Narciso era venerado por todos, era muito belo, mas ele não conhecia a sua beleza. E todos que o viam se apaixonavam por ele diante de tamanha beleza. Só que ele não tinha visto o seu rosto ainda. Mas um dia ele chegou diante de uma fonte e quando ele olhou no espelho da água, ele se viu. No que ele se viu, ele tentou se agarrar de tão belo, ele se apaixonou por ele. O resultado é que ele morreu afogado e nasceu a planta narciso, diz o mito. Nasceu daí o narciso, uma planta bela das águas. E isso entrou na psicologia como complexo de Narciso. O narcisismo são pessoas egocêntricas, egolátricas, que veneram a sua própria imagem, a auto-idolatria, idolatria de si mesmo. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, quer dizer, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, amante dos deleites, conforme 2 Timóteo 3, 2 a 4, foi o tema da semana passada da nossa leitura bíblica. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Tem pessoas vivendo no cativeiro do sofrimento, vivendo momentos indesejáveis, mas projetam uma imagem de si na internet que parece que vive no paraíso, contanto que ele se sinta bem ao ver pessoas curtirem a sua imagem. E as pessoas vivem nessa ideia de um depende do outro. Você quer ser curtido e
Se você quer ser curtido, você tem que curtir. Tem que haver reciprocidade, porque é a curtição, é o like que importa. E isso é que dá satisfação. De sorte que as pessoas não conseguem mais viver um momento privado, particular, em família, ou um momento seu, em algum lugar, sem publicar para que outros vejam e saibam onde você está, o que está vivenciando naquele momento. Né? Então, a publicação, ela vale mais. Tem pessoas que já viveram momentos dramáticos, traumáticos, porque foram para um lugar, fez a imagem, postou na mídia, as pessoas curtiram, parecia que estava um paraíso. E no universo privado estava vivendo uma crise que terminou em morte. Mas antes disso foi publicada uma imagem, sabe, fantasiosa, porque o que importa é que as pessoas curtam onde você está curtindo, ou curta você que está curtindo aquilo. Você não consegue mais viver um mundo privado sem que as pessoas curtam que você está curtindo, ou para que as pessoas percebam aonde você chegou, o que você conquistou, contanto que você esteja bem, né? Então, quando as pessoas colocam a sua segurança, a sua autossatisfação naquilo, nas coisas que estão ao seu redor, estão à sua disposição, logo elas estão criando uma estrutura, uma base perigosa para se viver, por falta de estabilidade. A idolatria do coração. O coração é o centro da personalidade. O coração, ele é enganoso e pervertido, né? O coração. E quando a pessoa coloca tudo no coração, ela pode se decepcionar. Por quê? O coração se refere às emoções, à vontade, ao centro de toda a personalidade, conforme Romanos 9:2, Paulo diz que o desejo dele era salvar os seus irmãos, 9:2, 10:6 de Romanos e 1 Coríntios 4:5. Ele também é descrito como enganoso e perverso, Jeremias 17:9. E o homem é maldito se ele confiar da sua própria carne, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba, a insensatez. Logo, o coração, ele representa tudo do ser humano. A própria razão está representada pelo coração. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel 14:3 diz que o homem cria um ídolo para si e no seu coração acredita que aquilo é Deus. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Jesus disse aos fariseus e publicanos, Jesus disse para eles: vocês honram-me com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Então Jesus sabe quem verdadeiramente está adorando ou não, quem está servindo a Deus ou não, ou só apenas está fantasiando ou representando dentro do espaço, mas não é. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como o bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Isso é idolatria do coração. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Salmo 119:11. E a idolatria sexual, que é um dos temas mais pertinentes do século XXI da pós-modernidade. A sensualidade desenfreada, onde o apelo ao sensualismo, a nudez, a exposição do corpo, a provocação. Do lado tem um extremo, que é a culpa, de culpar os interesses do outro, querer explorar o outro, né? No outro é meu corpo, minhas regras, e cada um faz o que quer, e se expõe a certas situações
que de fato é preocupante e alarmante como hoje a sensualidade é um estupim para o sucesso, né? Então, a falha no controle dos impulsos sexuais está associada a sensualidades. Romanos 1, 27, como eles se entregaram às suas sensualidades. E essa sensualidade caminha para a imoralidade, a prática do erotismo, práticas eróticas e morais. E isso leva a outro patamar, a libertinagem, que não é liberdade, é extravasar tudo. Existe todo tipo de práticas descontroladas nesse campo hoje, e isso se torna uma promoção ao prazer, à autossatisfação, e as pessoas que entram por esse caminho se tornam escravas mentalmente e emocionalmente e corporalmente, porque não conseguem viver sem aquele tipo de prazer desordenado, desequilibrado. Embora que tudo isso comprometa a sua moral, sua vida. E veja que isso sempre esteve no mundo escuro, né? Agora eles estão trazendo a luz por meio das redes sociais. A concupiscência da carne, que é o desejo desenfreado, sem limites, né? É o que domina os pecados sexuais. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas a busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Quer dizer, não é só o ato, é a busca, é a promoção, é a compulsão que depende disso. Que isso se torna um vício maligno, né? Então, o que eles fazem? Eles legalizam tudo, transformam isso em profissão, profissionais do sexo. Então, isso é uma profissão, o seu ganha-pão, é uma profissão lícita como qualquer outra. Imagina um pai de família que deseja que sua filha seja uma profissional do sexo, o seu filho seja um profissional do sexo, é uma carreira a ser desenvolvida, sabe? Isso vai sendo trabalhado e proposto para as pessoas profissionais do sexo. E aí tudo deixa de ser pecado, se torna uma questão cultural, de sobrevivência, de vida. E o pecado é uma coisa de fanático, de religioso, de fundamentalista, de tradicionalista, de patriarcalista. Né? E isso é o que acontece quando as coisas se tornam lidas a partir do prisma somente humano, pelas lentes humanas. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Marcos 7, 21 é do coração sem todo tipo de imoralidades. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Somente aqueles que estão no Espírito. E só tem o Espírito quem é filho de Deus. Romanos 8, Paulo diz que se não tendo o Espírito, não sois filhos de Deus. E somente o Espírito capacita a fazer resistência, que é um conflito entre a carne e o Espírito. Romanos 5, uma guerra constante, lutando para ver quem vence. De que lado estamos, onde estamos dando mais vazão na nossa vida. E é aqui que chegamos, ao final da nossa lição. E a nossa projeção é essa, nossa forma de compreender. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina, que é justamente o que tratamos no capítulo 1, o desprezo à verdade. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Se a insensatez humana é oculta a criatura, ao se colocar
como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. Nós trabalhamos isso, a revolução do pensamento humano, né? Desde o movimento renascentista, o humanismo e o iluminismo, até a pós-modernidade. E essa é a proposta, que o homem se torna o padrão de todas as coisas, e não mais Deus, o padrão de medida, de medir as coisas, a vida, a situação. Essa é a ideia, padrão aí, ou medida é o modelo ideal a ser seguido. E, por fim, o capítulo 3, as consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2:8, ninguém vai escapar da ira divina, seja judeu, seja grego, e porque Deus não aceita esse padrão. Em Efésios capítulo 2, diz que vocês andaram de acordo com os filhos da ira, no curso deste mundo. Então existe um padrão diferenciado da parte de Deus para nós. Que possamos tirar proveito dessa lição, ampliar a sua visão, sua cosmovisão, uma lição de 3 capítulos, uma lição muito rica, e precisamos ter cuidado para não se perder em relação ao tempo e essa abordagem tão ampla. Então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço, te aguardo para estudarmos a 5ª lição. Até lá!